Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Então, falando em beleza, vocês notem o seguinte: que todos nós, algum dia, na infância ou na adolescência, na primeira juventude, algum dia vimos alguma coisa que era extraordinariamente belo, digamos uma paisagem, um rosto humano, uma obra de arte, né? O mar, qualquer coisa, e naquele instante você teve uma espécie de um vislumbre de que aquilo significava, indicava ou simbolizava uma outra espécie de beleza superior, infinita, eterna, imune a toda dor, corrupção, decepção, etc, etc. Todos nós tivemos essa antevisão. Eu acho que não tem um ser humano que não tenha tido isso alguma vez na vida. Só que nem todos tivemos essa mesma experiência pelo mesmo tempo, com a mesma intensidade, com o mesmo significado pessoal e com os mesmos resultados de longo prazo. Por exemplo, para umas pessoas, isso aí pode ter representado apenas, vamos dizer, foi uma ilusão de momento. Ele vai pensar em outras coisas. Para outros, pode ser até uma incomodidade, quer dizer, pode representar um momento de fraqueza na qual ele se permitiu, né, deleitar-se no sonho, na ilusão, escapando, vamos dizer, às exigências da vida prática. Para um terceiro, pode ter sido uma coisa que despertou nele uma ânsia estética, um anseio de beleza, que ele tenta o resto da vida suprir de alguma maneira. E como que ele supra o seu anseio estético? Aí também a coisa se diversifica novamente, porque uns, por exemplo, podem transformar esse anseio de beleza num anseio erótico, eternamente insatisfeito. Ele fica procurando, né, parceiros ou parceiras mais bonitas, ele fica extasiado por aquilo, está sempre atrás daquilo. Outro pode criar uma mania propriamente estético-artística, ele tem que curtir obras de arte o tempo todo, ele se torna um diletante, ele tem que o tempo todo estar ouvindo música ou frequentando salões de arte, ele tem aquela necessidade vamos dizer, da beleza física repetida, 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 que nunca vai satisfazê-lo totalmente, mas da qual também não pode se privar por um instante sequer. Tá certo? E assim por diante. Quer dizer que a mesma experiência que todos tivemos pode, vamos dizer, não só representar subjetivamente coisas diferentes, mas ter um efeito diferente na vida de cada qual. Então, para algumas pessoas, tá certo? Mas só para algumas, então esta experiência não se esgota no aspecto estético. Mas nessa sugestão de beleza eterna, que é apenas uma sugestão que o indivíduo teve, se embute também a noção da beatitude, quer dizer, da felicidade eterna. Ou seja, da consumação de todos os desejos humanos e da extinção de todas as dores e sofrimentos. E nesse aspecto da beatitude fica embutido também o aspecto da verdade eterna, da resposta a todas as perguntas. Tá certo? Então, a abertura para uma coisa que seria a verdade infinita. Não confunda a verdade infinita, tá certo, com a busca infinita da verdade. A busca da verdade, como ela nunca termina, ela se alterna entre satisfações e insatisfações. Quer dizer, você descobriu uma coisa, mas em seguida você percebe que você ignora outra, ou que aquela apreensão da verdade que você teve foi insuficiente, foi imperfeita, etc. Não é disso que eu estou falando. Não é caminhar entre luzes e trevas, tá certo? Mas caminhar de verdade em verdade. É a verdade que em si mesma é infinita. Não é a busca que é infinita. Então isso quer dizer que a verdade aí compreendida
não apenas como objeto de conhecimento, tá certo? Mas como autorrevelação e automanifestação de uma verdade inesgotável. Tá certo? Então, aí se ajuntam os famosos três aspectos. Você tem, né, a beleza, o bem e a verdade. Os famosos a beleza, a verdade e o ser, como os três transcendentais de que falava John Duns Scott. E que dizia para ele, são três aspectos da mesma coisa. Ele está falando da mesma coisa, né? Então, para alguns de nós, esta experiência mostrou isso. Mostrou, olha, existe a possibilidade, vamos dizer, da beleza sensível que está acessível a mim neste momento, porque acima dela existe algo que a possibilita. E esse algo que a possibilita é justamente esta verdade infinita. Se não existisse a verdade da beleza infinita, também não existiria a finita. A coisa mais necessária do mundo, vamos dizer, é o infinito. Essa é a primeira noção que todo mundo tem que ter. Se você não compreende que infinito existe necessariamente, né, e que tudo mais pode ser contingente, então não dá nem para você começar a raciocinar. Acontece que eu disse que essa experiência, então, ela tem diferentes resultados na vida de cada um. Ela vai modificar você de diferentes maneiras, conforme o modo que você entenda. Se você entendeu nesse sentido pleno, que foi o que eu disse aqui, mesmo que no momento você não fosse capaz de traduzir isso em palavras, como geralmente nós não somos, tá certo? Qual é o efeito que isso tem na sua vida? O efeito é que aquilo marcou para você, de uma vez para todos, um senso de direção. Agora você sabe para onde você tem que ir. Porque se você entendeu que existe verdade eterna, bondade eterna, né, e beleza eterna, infinita, é claro que isso tem que ser o objetivo de todos os seus esforços. Nada mais importa em face disso. Então aí você adquiriu um senso de direção. Ora, este senso de direção, existem muitas atividades humanas que o simbolizam, por sua vez. Entre as quais filosofia, moral, religião, etc, etc, etc. Mas elas apenas a representam. Elas também são símbolos. Elas não são a realidade. Tá certo? Então, isso quer dizer que qualquer dessas atividades na qual você se encaixa para você ir em direção àquela verdade eterna, beleza eterna que você vislumbrou, cada uma delas tem, vamos dizer, com este seu referente metafísico, por assim dizer, uma relação ambígua. Como todo signo tem uma relação ambígua com o significado. Porque ele indica o significado, mas ele não é exatamente aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que você vai se dedicar à religião. Eu digo, mas meu filho, se a religião fosse em si mesma, tá certo? A verdade eterna, a beleza eterna, etc, etc, tá certo? Bem, não existiria a teologia da libertação, não existiria o Padre Maciel, não existiria o Concílio Vaticano II, não existiria o Bispo Macedo, tá certo? E não existiria toda esta porcariada que historicamente acompanha a religião em cada um dos seus passos, porque você não vai encontrar uma época em que não existisse essa corrupção profundamente imbricada ali na atividade religiosa. Então isso quer dizer que, meu filho, nem mesmo a religião é isto que você está buscando. Da filosofia, então, nem falar. Tá certo? Que a filosofia sempre foi, vamos dizer, foi uma busca da verdade, mas foi uma busca da verdade por entre o erro, a estupidez, a ilusão, a mentira, o auto-engano, etc, etc, etc. Ou seja, não há nenhuma atividade humana que satisfaça esta finalidade, mas todas elas servem para isto. Servem na medida em que você se recorde desta experiência e entenda o que ela te mostrou e o que é para ser buscado. Isto é o principal critério de diferenciação dos seres humanos. Aqueles que recordam e aqueles que esqueceram. Não é isso? Então, aquele que você esquece,
né, você atrai sobre si a maldição, né, como está representado, por exemplo, nas famosas redondilhas de Camões, né, em que o escravo na Babilônia se recorda da sua terra originária, Sião, e Sião representa o quê? A pátria celeste. O que é a pátria celeste? É esta verdade, beleza, etc, etc, etc. Não é só um lugar no espaço, não é só a pátria física, geográfica. A pátria física fica como um símbolo disso aí. Né? Então, ali, o salmista e o poeta dizem, se eu me esquecer de ti, que eu seja amaldiçoado. Né? Ora, essa é a maldição que todo mundo está atraindo sobre si 24 horas por dia, porque tudo que as pessoas querem é esquecer isto. Né? E acreditar, né, que os elementos materiais, singulares, concretos, que compuseram aquela experiência, existem em si de per si. E daí vem a própria lógica e ainda ensina para eles, olha, a substância é aquilo que não é nem qualidade, nem atributo do outro. E daí aquilo que é dito no plano, vamos dizer, da essência, ou da definição lógica, o indivíduo entende no sentido existencial e ontológico. E entende que essas coisas existem de per si. Não. Elas têm uma essência de per si. Mas elas não existem sem as outras coisas. Nada existe sem outra coisa. Tudo no mundo está numa relação de interdependência e considerado em face da possibilidade universal, onipotência divina, é tudo símbolo, meu Deus do céu. E se é símbolo, não passa de um atributo e, pensando bem, não tem substancialidade alguma. Então, você ter ao mesmo tempo a clareza no plano do raciocínio, que não confunde uma substância com seus atributos, com seus acidentes, e também não apaga a existência dos acidentes e da complexidade toda. Tá certo? E, por outro lado, você guardar a consciência metafísica de que estas coisas, consideradas no plano da infinitude, são meramente adjetivas, isso é uma tensão que eu considero um elemento, vamos dizer, essencial da inteligência humana. Quando você perde esta tensão, o que acontece? Você olha, pensa naquela dimensão você se abre para aquela dimensão de infinitude, então tudo lhe parece inexistente e irrelevante. Mas acontece que é nesta dimensão, vamos dizer, da inconsistência, da irrelevância, da finitude, é ali que você está vivendo, e esta é a sua realidade. Você não é a beleza eterna, você não é o ser eterno, etc, etc. Então, você, em nome do ser eterno, você está mentindo. Você está vivendo num estado de beatitude, tá certo? Que é apenas um fingimento. Então, por outro lado, também você pode, dada a impossibilidade de você realizar de imediato aquela beleza eterna, verdade eterna, etc, etc, você fica com raiva dela, como no caso da raposa e as uvas, e diz, não, isso é tudo uma porcaria que não existe, isso é tudo invenção, tá certo? E só o que existe aqui é aquilo que nós podemos contar, medir, etc, etc, etc. É claro, tudo isso são reações mórbidas que visam a aliviar uma tensão que, eu reconheço, às vezes pode se tornar insuportável. Quer dizer, a consciência, tá certo, da beleza eterna, inseparavelmente, quando ela aparece inseparavelmente ligada à consciência, vamos dizer, da contingência, da finitude, das limitações do ser humano, etc, etc, assim como a consciência de todos os perigos, de toda a feiura, etc, etc, é uma coisa que estica, por assim dizer, a nossa alma até quase o ponto da ruptura. Então, se vocês lerem o livro do Nikolai Steinhardt, que é aquele Diário da Felicidade, então você vai ver aquele indivíduo imerso na contemplação da beleza eterna, no mesmo entanto onde ele estava jogado num buraco, numa prisão, sendo torturado, sem comer, tá entendendo? Sendo humilhado diariamente. E essas duas coisas estavam ali presentes o tempo todo. A mesma experiência você vê no relato do pastor Wurmbrandt, Richard Wurmbrandt. A mesma coisa. Ou seja,
eles não voltaram as costas à realidade contingente e não apagaram, em nome dela, a visão da beleza eterna. Eu digo, é isto aqui, é esta capacidade para os extremos que dá o que é a medida da inteligência humana. Está entendendo? Porque, por um lado, você está aberto, vamos dizer, para o infinito. O que existe para além do infinito? Nada. Né? E, por outro lado, você está aberto para uma dimensão de finitude imediata, embaixo do qual também não existe nada. Então, esta é a régua da inteligência humana.